Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre loops, laços de repetição em Python, né? Para que serve e como funcionam, beleza? Então, bora lá. Estou aqui com o nosso projetinho aberto, né? A nossa pasta aberta, Python para iniciantes, e vou fechar esses dois aqui, e vou criar o nosso arquivo de loops, tá? loops.py. Primeiro de tudo, o que é um loop? O loop nada mais é do que executar um bloco de código quantas vezes forem necessárias. Então, quantas vezes o programador achar que é suficiente, que é necessário, ele vai fazer um bloco de código se repetir ali, beleza? Então, vamos lá. Para começar, existem dois tipos de loop, tá? Existe o while e o for. Tá? Qual é a diferença entre os dois? A diferença é que o while ele vai acontecer sempre que uma condição for verdadeira. Tá? Então, a gente tem uma piadinha no mundo da programação que fala que literalmente sempre que algo precisa acontecer vai ser while true. Então, enquanto o true for verdadeiro, enquanto o verdadeiro for verdadeiro, algo vai se repetir. Tá? E o for, a gente coloca a condição de parada logo na declaração dele, beleza? Calma que a gente vai trabalhar nos dois aqui bem didaticamente para entender, beleza? Então vamos lá, primeiro o while. Tá? Vamos supor que eu vou declarar uma variável parada aqui, vai ser 0, tá? Então, eu quero que enquanto minha parada for menor que 10, alguma coisa vai acontecer, tá? Então, o while, ele seria enquanto, tá? Enquanto a minha variável parada for menor que 10, algo aqui dentro vai acontecer. Vamos começar com um print bem fácil aqui, ó. Print parada, certo? E eu vou dar um enter aqui, vou salvar. Se eu rodar o programa agora, isso aqui nunca vai parar, tá? Por quê? O 0 não está sendo modificado. Então, o 0 aqui, ele sempre vai ser menor que 10. E isso aqui sempre vai acontecer. Tá? Para que realmente haja uma parada, para que esse while realmente pare em algum momento, eu preciso que a minha parada mude de acordo com a repetição. Então eu vou colocar aqui, ó, depois no meu print, eu vou colocar uma parada, vai receber parada mais 1. Então, o que está acontecendo aqui? Enquanto a minha parada for menor que 10, eu vou jogar na tela o valor da parada. Depois que jogar na tela, a própria variável parada vai receber ela mesma, ou seja, o valor que ela tem atualmente, mais 1. Tá? Vou salvar aqui, vamos rodar o arquivo para ver o que acontece. Olha lá, eu tenho 0, 1, 2, 3, até o 9. Tá? Por que o 10 não apareceu aqui? Porque o 10 ele não é menor que 10. Tá? Então, quando a minha parada chega no valor 10, essa condicional aqui se torna false. Então, o print não acontece, esse bloco de código não acontece. Beleza? Esse é o exemplo mais simples de while, tá? Que a gente pode trabalhar aqui, que a gente pode utilizar. O while ele é muito utilizado no mundo dos jogos, tá? Porque para desenvolver um jogo precisa ter um loop eterno ali na renderização da imagem. Então, um jogo nada mais é do que um loop acontecendo sempre na nossa tela ali. Então, o while true é utilizado muito no desenvolvimento de jogos, tá? Beleza. E se eu quisesse, por exemplo, colocar um if aqui dentro, né? Vamos supor que eu quero só imprimir os números pares. Como é que eu faria isso? Então, eu vou vir aqui, ó, ao invés de colocar esse print, eu vou colocar um if. Se a minha parada
módulo 2 for igual a 0, eu vou fazer um print da parada. Beleza? Veja que eu já estou misturando as coisas, né? Eu estou misturando um loop um laço de repetição com uma estrutura if, beleza? Então vou salvar aqui, vou limpar meu terminal, vou rodar o meu arquivo e eu tenho somente os números pares, tá? Rafa, mas e se eu quiser com que o usuário digite a condição de parada? Como é que a gente funciona? Como é que a gente faria isso? Então, para fazer com que o usuário escolha o momento de parada, eu vou ter que trabalhar com duas variáveis, tá? Eu vou mudar o nome dessa variável de parada. Não, eu vou deixar esse parada aqui e ele vai receber o input, então, do usuário, tá? Eu já vou transformar ele em inteiro logo no recebimento, tá? Então, eu vou chamar aqui, ó, o int input, tá? Vou colocar um print aqui. Digite quantas vezes o loop deve acontecer. Tá? Então eu tenho a parada aqui, beleza? E aí eu vou fazer uma segunda variável chamada de índice, que vai ser o meu zero. Então, enquanto o meu índice for menor que a minha parada, eu vou fazer o print do meu índice. Tá? E aqui agora, ao invés do incremento ser em parada, que eu não sei qual é o valor que o usuário vai digitar, ele vai ser no meu índice. Tá? Fazendo dessa forma e rodando o nosso arquivo aqui agora, deixa eu salvar, né? loops.py, digite quantas vezes o loop deve acontecer. Eu vou colocar aqui 20 vezes. Tá? Notem que agora o nosso loop começa no 0 e vai até o 19. Beleza? Então, dessa forma, eu já faço a interação com o usuário, eu trabalho com o operador lógico, eu trabalho com o meu print, eu tinha feito o if ali antes, e trabalho até com a soma, né? Tudo interligado, tudo que a gente aprendeu até agora, interligado aqui no nosso loop. Beleza? Então, esse é o laço de repetição while, porém ele não é o mais utilizado. Tá? Normalmente, quando a gente está trabalhando no mundo real, a gente utiliza o loop for. Tá? Por quê? O loop for a gente consegue controlar o início e a parada, tá? Sem fazer o incremento dentro do bloco de códigos. Ele já é feito o incremento na declaração do for. Tá? Então, como é que funciona a estrutura do for? Tá? Eu vou começar com o for, que seria para, tá? Para cada item in. Então, para cada item em alguma coisa, tá? O que é esse alguma coisa? Se eu quiser fazer aqui, por exemplo, o loop de 0 a 9, da mesma forma como a gente fez no começo ali, eu vou utilizar a função range do Python, tá? E vou colocar aqui, ó, para cada item num range de 10, eu vou fazer o meu print item, tá? Lembra quando a gente utilizou o while, a gente utilizou a variável parada. Agora, eu não declaro mais a variável antes do for. Ela já é declarada no momento em que o for é construído. Então, esse meu item faz o mesmo papel da minha parada, tá? A função range vai pegar o valor entre 0 e 10, beleza? Vou rodar aqui para a gente dar uma olhada. E notem que eu tenho novamente de 0 até 9, beleza? O nosso range, essa função range, a gente pode utilizar ela de várias formas, tá? Se eu indicar somente o número, ele vai ter a parada, certo? Mas eu posso dizer que o meu range vai começar no 10 e parar no 20. Então eu quero que ele faça entre 10 e 20, tá? Vou rodar aqui mais uma vez, vamos ver o que vai acontecer, ó. Então o meu loop começou no 10 e parou lá no 19. Então, para cada item dentro do range, dentro do intervalo
para cada item dentro do intervalo de 10 a 20, faz para mim o print do item. Beleza? Rafa, e se tu quisesse só os números pares, como é que faria? Eu posso fazer o if aqui dentro da mesma forma, né? Que a gente fez ali em cima. Então, if item módulo 2 igual a 0, faz o print do item para mim. Tá? Isso aqui daria certo. Tá? Ou eu posso colocar um outro parâmetro na minha função range, que seria o step, de quantos em quantos números eu quero que ele faça essa interação. Tá? Então, de 10 a 20, imprime para mim de 2 em 2. Tá? Vou comentar o meu if aqui, voltar o meu print para o escopo correto. Se eu rodar o meu programa aqui agora, eu tenho o mesmo resultado do que o if aqui dentro. Então, 10, 12, 14, 16, 18. Beleza? Outra coisa legal do loop for é que eu posso fazer ele ao contrário, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Para cada item no range que começa em 20 e termina em 0, faz para mim, por enquanto, sem nenhum step, tá? Vou rodar aqui, vamos ver o que vai acontecer, tá? Vou limpar meu terminal. Não deu nada. Ué, por que não deu nada? Porque eu não informei para o meu range que ele tem que ir de trás para frente, tá? Então eu vou colocar o terceiro step aqui, ó, -1. Tá? Então ele vai começar em 20, vai ir até 0, andando de trás para frente, tá? Então, toda vez que eu coloco esse -1 aqui, ao invés do meu item somar 1, ele vai subtrair 1. Aí eu rodar o meu loop aqui, eu tenho lá do 20 até o 1. Beleza? Posso colocar aqui os pares também. Eu tenho só os números pares. Se eu quiser somente os números ímpares, aí eu tenho que utilizar o if. Tá? Então, vou trazer o meu if aqui de volta. Se o item por 102 for diferente de 0, porque aí eu vou ter os números ímpares, vou rodar aqui o meu arquivo, eu tenho somente os números ímpares. Beleza? Esse é o básico de loop, tá? Loop while e loop for. E agora eu vou mostrar para vocês a real utilização do loop for. Por que a gente realmente usa o loop for? Tá? Para isso eu vou precisar explicar uma outra estrutura de dados aqui para vocês. Tá? A gente já falou de tipos primitivos e tal, e existe um tipo, uma estrutura que é muito utilizada na programação, que em Python é chamado de lista. Tá? Em outras linguagens é chamada de array, mas em Python é chamada de lista. Tá? Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma lista de nomes, tá? Eu tenho vários nomes, eu quero colocar vários nomes na minha agenda, por exemplo, tá? Então, normalmente eu colocaria nome 1, Rafael, nome 2, Tiago, esqueci das aspas, Tiago, nome 3, Samuel, nome 4, Tabata, e assim por diante, tá? Só que concorda comigo que se eu quisesse imprimir todos esses nomes na tela, eu teria que fazer um print para cada nome, certo? Isso seria muito trabalhoso e para isso que existem as listas, tá? Então eu vou criar aqui, ó, lista de nomes. Vou atribuir a essa lista de nomes literalmente uma lista, tá? E como é que eu faço isso? Eu vou abrir colchetes, tá? E dentro desses colchetes eu posso colocar o que eu quiser. Então eu vou colocar aqui o Rafael, vou colocar o Tiago, sempre separando por vírgulas, tá? Vou pegar o Samuel aqui e por último a Tabata. Então aqui eu já tenho uma lista de nomes. Não preciso mais dessas 4 variáveis aqui. Em apenas uma variável eu já declarei os 4 nomes.
tá? E se eu quisesse imprimir esses 4 nomes na tela, igual a gente fez com o item aqui, eu vou colocar no loop for. Então, para cada nome na minha lista de nomes, faz o print do nome para mim. Aqui, 2 pontos. Tá? Salvei, vou rodar o meu programa aqui e eu tenho os 4 nomes. Beleza? Rafa, e se eu quiser saber a quantidade de itens que tem numa lista? Porque aqui está bem controlado, né? Aqui eu coloquei 4 nomes, mas vamos supor que eu fui trabalhar e eu recebi uma lista de dados enorme, eu não faço ideia de quantos itens tem nessa lista. É bem simples, tá? Existe a função chamada len no Python, tá? Eu vou chamar essa função e vou passar a minha lista de nomes ali para ela. Tá? Vou dar um print nisso daqui e vou comentar o meu loop for para não ficar confuso no meu terminal, né? E rodar o meu arquivo. Notem aqui, ó, que eu tenho 4 itens na minha lista. Beleza? Mas, Rafa, eu preciso, para acessar os itens da minha lista, eu preciso usar somente o loop for? Não, tá? Se tu souber exatamente qual é a lista, o tamanho da lista, em que posição o item está na lista, tu pode acessar da seguinte forma, tá? Vou fazer aqui um print, lista de nomes, vou abrir colchete novamente e vou informar qual é a posição que eu quero acessar, tá? A gente viu aqui que o tamanho da lista é 4, só que a posição na lista ela é um pouquinho diferente. Tá? A posição começa em 0. Então, o Rafael é o 0, Tiago é 1, Samuel é 2, Tabata é 3. Vamos colocar mais um aqui. O Matheus é o 4. Tá? Então, se eu acessar lista de nomes na posição 3, eu vou ter aqui a Tabata. Por quê? 0, 1, 2, 3. A Tabata. Tá? Agora, o nosso array, a nossa lista tem 1, 2, 3, 4, 5 itens. O len dela é 5. Mas se eu tentar acessar a lista de nomes na posição 5, eu vou ter um erro. Tá? Porque o index está fora do intervalo. Ou seja, eu tentei acessar a posição 5, mas a posição 5 da minha lista não existe. Se eu quisesse pegar o Matheus, eu teria que colocar o 4 aqui. Beleza? Tá, Rafa, mas eu quero acessar a última posição da lista e eu não faço ideia de quantos itens existem na lista. Como é que eu faço isso? Simples, eu coloco aqui, ó, um menos 1. Tá? Acessando dessa forma, a lista vai vir de trás para frente. Beleza? Galera, esse é o básico de loops e listas. Tá? Se vocês ficaram com alguma dúvida em lista, se tu acha que eu deixei de explicar alguma coisa com relação à lista, deixa aqui nos comentários, tá? Eu faço um outro vídeo só falando sobre listas, tá? E loop também. Se tu achou que ficou alguma coisa para trás, não entendeu algum conceito, deixa aqui nos comentários que eu faço um outro vídeo explicando melhor ainda, respondendo as dúvidas de vocês. Beleza? Vou deixar aqui na descrição também um desafio com relação a loop, para vocês resolverem esse desafio. Então, resolve o desafio, sobe para o GitHub, deixa o link do GitHub aqui nos comentários que eu dou uma olhada. Fechou? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Espero que estejam gostando dessa série. Qualquer coisa é só chamar, tá? Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Tamo junto. Valeu. Falou.